Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 322. Capítulo 30, né? Livro dos Médiuns. O capítulo 30 do Livro dos Médiuns, ele trata de um assunto muito importante, inclusive dentro da casa espírita, porque o tema é regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada a 1º de abril de 1858. Obviamente, fundada por Allan Kardec. Então, nós sabemos que tudo requer, disciplina. Tudo requer o regulamento, normas. Então, a partir do momento que sabemos que existe leis, obviamente, leis nós devemos acatar. Pois Kardec sabia que seria necessário, havia necessidade principalmente àqueles no futuro que desejassem através da seriedade. Então, só que esse regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundado por Allan Kardec, em 1858, nós não vamos dizer que ele está, assim, ultrapassado. Não, de jeito nenhum. Desculpa. Ele não está ultrapassado. Os regulamentos, eles encontram-se atualíssimos. A única questão é que naquela época existia termos empregados que hoje já não existe mais esses termos. Esses termos, eles foram substituídos, foram modificados seriamente, substituído seriamente, com prudência, com bom senso, de acordo com a necessidade da instituição, da associação, da casa espírita. Então você entende assim, uma instituição enorme. É óbvio que existe também ali centenas de cláusulas, centenas de artigos, centenas de normas disciplinares. Uma casa espírita pequena, quase que cláusulas nenhuma requer.
É preciso algumas. Mas pensando-se da seguinte forma: uma casa espírita, como por exemplo, Mansão do Caminho de Edivaldo Pereira Franco. O regulamento da Mansão do Caminho de Edivaldo, o regulamento do Estatuto da Mansão do Caminho, né, de Edivaldo Pereira Franco, Salvador, Bahia. O estatuto é enorme. O regulamento é enorme, porque abrange centenas de cláusulas, centenas de artigos. Uma casa pequena, uma casa espírita pequena mesmo, ela necessita apenas ali de uma ata, de um estatuto, não com todas as cláusulas, mas as necessárias, que rege todo o funcionamento disciplinar da casa. Não exige lá-se muitas cláusulas em uma casa espírita pequena. Então você entende que o excesso de cláusulas, o excesso de artigos está relacionado ao tamanho, à necessidade. E que isso, quem resolve esse problema todo são os membros responsáveis pela instituição, pela casa espírita. Aqueles que ali há mais tempo se encontram. Então, é a regulamentação. Que se você busca capítulo 30º do Livro dos Médiuns, você pode, de certa forma, mesmo algumas cláusulas, alguns artigos, no capítulo 30º, hoje, em 2023, não existe mais alguns termos, não existe mais, mas uma coisa eu posso lhe dizer: muitas coisas, muitos artigos, muitas cláusulas pode nascer em qualquer regulamento através desse regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como existe também casas espíritas que nem estatuto possui. Nem estatuto possui. Mas aí são aquelas casas espíritas que não foram lá regulamentadas. Isso vai de cada um, né? Então, nós temos isso tudo que nós vamos tratar agora. Nós temos, durante todo o esmiuçamento do Livro dos Médiuns, nós temos usado
principalmente dois termos: casa espírita séria e casa espírita não séria. Não é? Então, existe, tanto na casa espírita séria quanto na casa espírita não séria, os membros, os seres que compõem aquelas instituições, aquelas casas espíritas. Que, obviamente, esses seres que compõem a casa espírita, eles necessitam de disciplina. Disciplina. Nós já tratamos muito a respeito. Inclusive, durante o esmiuçamento, do que as pessoas não podem fazer. Mas isso é psicologia. Ao mesmo tempo, quando levamos ao conhecimento do telespectador de que tal coisa não pode ser feita, é óbvio que o raciocínio, naquele instante, diz à pessoa: bom, se eu não posso agir dessa forma, então, naturalmente, eu devo agir contrário a essa forma. Às vezes você pode até pensar, mas durante o esmiuçamento, em momento algum, eu tive a oportunidade de ouvir o Luiz, no esmiuçamento, dizer, então, o que é que pode, já que muitas coisas não pode. E o que não pode, ele já disse. Então, o que é que pode? Ora, observe para você ver uma coisa. Quantas vezes nós já tratamos dessa questão, por exemplo, o cigarro. O médium que trabalha numa casa espírita, seja numa casa espírita séria ou numa casa espírita meia boca, o médium ele deve abster-se. Nós já tratamos a respeito dessas questões. O médium ele deve abster-se do cigarro, devido o cigarro devido a também o café, a cafeína. Então veja bem, o médium ele deve evitar 2 dias antes dos trabalhos, seja ele qual for o trabalho na casa espírita, ele deve evitar, ele deve abster-se, aliás, do cigarro, da cafeína, da cerveja,
da cachaça, da carne em geral, 2 dias antes. O médium que atua em todo e qualquer tipo de trabalho, 2 dias antes ele deve não praticar sexo. Se as pessoas soubessem a imantação de ectoplasmas negativos que gera tudo isso ao ponto de obstruir os canais de comunicação do mundo físico com o mundo espiritual, do mundo espiritual com o mundo físico, as pessoas raciocinariam melhor. Isso não é proibido, porque não existe lugar nenhum que trate do assunto como proibição. Não. Mas o livro dos médiuns inteiro nos mostra o efeito de uma causa. Então, o médium deve abster-se mediante todo e qualquer trabalho. Mas também um dia após os trabalhos, o médium deve continuar naquele mesmo jejum físico, mental, porque não é só abster-se fisicamente, é preciso abster-se mentalmente. Porque o que muitos médiuns não sabem é que, após os trabalhos, os bons espíritos retornam com os médiuns até os departamentos espirituais e lá eles continuam os trabalhos madrugada adentro. Isso equivale a dizer que no outro dia o médium ele ainda encontra-se em refazimento de energias. Então, é praticamente inapropriado a bebida, a carne, a cafeína, o cigarro, né? O sexo no outro dia, porque ele vai encontrar essas substâncias, elas encontram o organismo do médium em refazimento de equilíbrio, de energia. E isso chama-se disciplina, autoevangelização. Aí a pessoa pode dizer assim, mas esse método, ele serve só para casa espírita séria ou para casa meia boca? Todos deveriam agir dessa forma. Mas acontece que a verdade é essa. Em 100%, 97% dos espíritas são pseudos espíritas. E que por isso dessa forma não age.
Esse é um método disciplinar. É um método de disciplina. Só ignora aquelas pessoas que ainda não estudaram as obras de André Luiz. Porque aqueles que já estudaram as obras de André Luiz, ele já deparou com estas questões todas, inclusive a dificuldade que os médios têm em entrar em contato com os benfeitores espirituais nos dias de trabalhos mediúnicos nas casas espíritas. E sem contar que todos esses alimentos no organismo, o alto índice de toxinas dos alimentos, desses condimentos, o médium ele não consegue vibrar na mesma sintonia que os bons espíritos e também com aquele espírito necessitado. Exigências desnecessárias? Não, isso não é exigência. Isso não é exigência. Isso é norma. Isso faz parte do regulamento. Isso faz parte da disciplina do trabalhador. Isso faz parte da conscientização. Eu tenho visto na minha vida médios aplicando passe depois que, durante o dia, participou de um churrasco com o estômago cheio de carne, cheio de cerveja e de outras bebidas. Eu mesmo, uma vez, numa casa espírita, um médium veio me aplicar um passe totalmente alcoolizado. Eu não permiti. Totalmente alcoolizado. Ele, só de conversar comigo, veio aquele mau hálito de cerveja que eu mesmo repeli ele. Eu não posso permitir. Ah, mas isso é uma falta de caridade tua. Falta de caridade? Eu não sou lata de lixo nenhum para permitir que a pessoa jogue lixo em mim. E aquelas pessoas viciadas em cigarro, que antes de começar os trabalhos ainda estão fumando lá fora, depois joga o bira fora, lava as mãos e vai trabalhar. A nicotina, ela interfere no metabolismo do sistema nervoso, altera o emocional e o psicológico. Áreas essas todas que tem que, naquele momento, está totalmente isenta dessas toxinas para melhor conexão. Quantos médios que faz parte do trabalho de desobsessão, que tomam praticamente 1 litro, 2 litros de café por dia. Eu mesmo, existe trabalhos nas casas espíritas sérias, que eu não posso trabalhar, porque eu sou viciado em café. E a cafeína, ela altera o metabolismo. O que nós não podemos esquecer de dizer é que a presença daquele irmão enfermo, por si só,
altera o metabolismo do médium, altera o sistema nervoso, o emocional, o psicológico. A presença daquele irmão necessitado descarrilha no organismo a adrenalina. Agora, se o médium encontra-se intoxicado de cafeína, antes da presença do espírito, ele mesmo mentalmente já descarrilha no teu organismo aquela adrenalina. E outros itens mais que nós vamos comentar no próximo vídeo.